Fala, minhas capivaras, sejam bem-vindas a mais uma aula do nosso laboratório de alta performance. Hoje a gente vai falar sobre um tema, no mínimo, sensível, tá? Então, se prepara que essa aula aqui vai ter muita coisa interessante. Obviamente é um tema onde eu não tenho como trazer respaldo científico para isso, ok? Então é um tema que é a minha visão sobre esse tema. Alguns de vocês podem discordar, mas isso daqui, embora eu sendo novo, é o que eu tenho observado. Eu sou uma pessoa muito observadora e eu costumo fazer análises críticas sobre muitas coisas que eu vejo no mundo e também na minha vida. Eu aprendo muito com os meus erros e isso aqui é o suprassumo do que eu aprendi ao longo dos meus 25 anos, ok? Então vamos nessa. Eu vou falar hoje sobre relacionamento e a relação entre relacionamento e alta performance. Por que a gente pode relacionar as duas coisas? Porque, cara, se você está num relacionamento ruim, é muito difícil que você consiga viver em alta performance, ok? Se você está em um relacionamento que está tirando a sua paz, que está tirando a sua tranquilidade, que está fazendo com que você se sinta mal frequentemente, é difícil que você consiga atingir alta performance. Então perceba isso, o relacionamento impacta todas as esferas da tua vida. E essa é a grande importância de você escolher bem a pessoa que você vai passar os seus dias, os seus anos, as suas décadas. Perceba isso então, vamos nessa. Então vamos lá. Relacionamento e alta performance. O que a gente pode começar? Por onde a gente pode começar? Uma pedradinha pra vocês, tá? Só pra vocês acordarem. Não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas pra vocês acordarem, independente do horário. Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que você jamais, nunca, você pode se relacionar por carência. Quando que você se relaciona por carência? Como que você conseguiria analisar se você está se relacionando por carência? Sabe aquele relacionamento que você sequer gosta da pessoa, só que você tem medo de ficar sozinho? Então, isso é se relacionar por carência. É você estar com uma pessoa apenas pelo medo de estar sozinho. E existe uma grande questão aí. Os relacionamentos, eles não servem pra suprir uma falta. Sabe aquela coisa de filme? Nossa, ela chegou e supriu aquilo que eu tava sentindo de... Não, isso não existe. Quando você coloca uma pessoa pra suprir algo que está faltando em você, você está num alto risco, num sério risco de ter dependência emocional sobre essa pessoa. Por quê? Porque você depende dela pra não sentir novamente aquela falta, aquele vazio que você sentia. Então perceba que você está dando uma obrigação para essa pessoa que ela não tem. A obrigação de te fazer feliz, a obrigação de te fazer sentir completo. Pessoas não têm obrigação nenhuma com você. Então se você colocar essa obrigação em um ser humano que é falho, que peca, que erra, você está com sérios riscos de chegar a se machucar muito, como a gente vê aí frequentemente. Então, relacionamentos não servem para suprir deficiências, falhas, faltas, ok? Relacionamento serve para melhorar aquilo que já está bom. Ou seja, você está bem sem um relacionamento. Aquela pessoa chega e melhora ainda mais a tua vida. Então, além de não servir para suprir faltas, o relacionamento não pode piorar a sua vida. Se você está melhor sozinho, fique sozinho, ok? Se você estava melhor sozinho do que você está hoje com essa pessoa, volte a estar sozinho. Então, essa é uma escolha, ok? Continuando então. Existem alguns pilares que são fundamentais em um relacionamento e que você precisa analisar o seu relacionamento com esse olhar mais crítico. Porque, embora você talvez ainda esteja no início, o início já te conta muitas coisas. O início já te faz enxergar muitas coisas que, se você conseguir enxergá-las, você vai conseguir evitar grandes problemas no futuro. Então perceba isso. A primeira coisa que um relacionamento deve ter é uma visão de longo prazo. Não tem como você viver de relacionamento miojo, que começa agora e 3 meses ele termina. Então veja se você realmente se vê com essa pessoa no futuro. Você realmente enxerga vocês dois tendo filhos, construindo família, tendo um relacionamento com longevidade. Então perceba isso. Outra coisa que você precisa perceber: se você não tiver similaridade com essa pessoa, ou seja, se você não estiver na mesma frequência que essa pessoa, se você não tem os mesmos hobbies, se você não tem os mesmos prazeres, como que você vai fazer isso dar certo? Como que você faz dar certo uma coisa que um quer algo e o outro quer algo completamente oposto, que é o extremo contrário? Então, a similaridade em um relacionamento é muito importante.
E o terceiro ponto é que você tenha respeito. Qual que é a questão do respeito aqui? Quando você trai uma pessoa, o que você não teve por ela foi o respeito. Quando você fere uma pessoa emocionalmente, o que você não teve por ela foi o respeito. Então perceba que o respeito ele é um pilar fundamental para um relacionamento dar certo, tanto da parte do homem para a mulher, como da parte da mulher para o homem. E também respeitar, por exemplo, a autoridade de cada um em cada aspecto da vida. E isso é muito importante, porque se você parar para pensar, cada pessoa vai ter autoridade em um certo ponto. Então, você saber respeitar a autoridade do seu namorado, ou você saber respeitar a autoridade da sua namorada em certos pontos, vai evitar muitos conflitos, ok? O quarto ponto é que vocês tenham valores e princípios semelhantes. Cara, isso daqui é praticamente o maior erro que eu vejo hoje em dia. As pessoas se relacionam pelo quê? Elas se relacionam por bens materiais, por status e por beleza. Então, esses daqui são os três, é a tríade da busca do relacionamento hoje em dia. Só que antes de você ver qualquer outra coisa em uma pessoa, você deve enxergar os princípios e os valores sobre os quais essa pessoa firmou a sua vida. Cara, como que você vai viver com uma pessoa que tem princípios e valores distintos dos seus? Uma pessoa que não tem honra, uma pessoa que não tem aquilo que você foi ensinado a ter, humildade e outras coisas. Então, por exemplo, eu já ouvi histórias assim, de alunos inclusive, onde um era extremamente humilde e o outro era extremamente arrogante. Humilde não no sentido pobre da palavra, tá? Não estou falando daquela humildade que exprime pobreza, estou falando da humildade que exprime modéstia, tá? Então, quando você tem essa distância muito grande entre princípios e valores, você vai ter brigas constantes, porque uma coisa que um faz ofende o outro. Então, um trata mal uma pessoa no restaurante, o garçom, e o outro fala, meu Deus do céu, como é que eu me envolvo com uma pessoa que trata mal o garçom no restaurante? Então, perceba que os princípios e valores devem ser semelhantes, senão você tem grandes problemas. Okay? Então, isso daqui, eu não sou coach de relacionamento, tá? Mas é simplesmente para você perceber que essas aqui são algumas coisas importantes que você precisa buscar em outra pessoa para que você não tenha problemas depois, porque é mais importante você prevenir do que remediar. Então é mais fácil você evitar uma coisa antes que ela cresça, é mais fácil tirar uma árvore quando ela ainda está brotando, do que quando é uma puta de uma árvore gigante robusta que tu vai ter que cortar com um machado. Entende? Então perceba isso logo no início. Você já está mais avançado no relacionamento, é mais complicado, mas ainda assim tem como você reaver aonde vocês estão e ver se realmente esse relacionamento está levando para frente ou para trás. E aqui a razão disso tudo. Por que relacionamentos são tão importantes? Por que eu estou falando de alta performance e de relacionamento na mesma aula? Será que essas coisas realmente têm a ver? Será que eu não estou inventando moda? Eu quero que você imagine o seguinte. Pega uma pessoa que nasceu, ela realmente ela tem tudo para dar certo. Essa pessoa, ela é dedicada, ela é disciplinada, ela tá no melhor momento da vida, ela tem tudo. Só que existe um ponto X aí nessa equação. Ela conheceu uma outra pessoa que a grande questão da vida dessa pessoa é dificultar a vida da outra. Então essa pessoa que tem tudo para vencer, essa pessoa que tem tudo favorável, essa pessoa que tem tudo aflorado para conseguir buscar os objetivos, ela é forte, ela é disciplinada, ela está motivada. Essa pessoa, ela começa a ser atrasada pela pessoa que não quer nada com nada e simplesmente deseja que a outra se mantenha no mesmo nível. Porque uma preocupação que a pessoa medíocre tem é que o seu cônjuge, a pessoa que está se relacionando com ela, não progrida, porque ela tem aquela velha sensação de que se essa pessoa progredir, ela vai querer não mais estar junto. Por quê? Porque ela imagina assim, nossa, se esse cara aqui vencer na vida, por que ele vai querer estar comigo? Então, o fato dela se sentir inferior, do fato dela se sentir menor, faz com que ela queira que você se sinta menor também, faz com que ela queira que você fique também para trás. Então, o relacionamento ele tem esses males que você deve observar desde muito cedo, ok? Então, entre a ruína e o triunfo, há um relacionamento. Se você vê praticamente todos os heróis, sejam da Bíblia, seja de grandes heróis do passado, como por exemplo Alexandre o Grande,
todos eles tiveram a sua queda perpetuada por um relacionamento. Por um relacionamento. Então perceba que para muitas pessoas você é indestrutível. Você pode ser indestrutível. Só que se você pega e se coloca em um relacionamento abusivo, se você coloca em uma situação de dependência emocional, se você se coloca numa situação onde você realmente precisa de uma pessoa para poder funcionar, para ser funcional na vida, você corre sérios riscos de ter a sua ruína decretada por essa pessoa. E além disso, a gente pode falar de relacionamentos atrelados a uma questão de saúde mental, porque imagina que tudo isso que eu te falei, todas essas questões que podem acontecer dentro de um relacionamento, elas podem afetar e muito a tua saúde mental. Então, uma das grandes causas de depressão, de ansiedade, transtornos, é de fato relacionamentos. Eu diria que a maior causa, tá? Então, términos, noivados que deram errado, casamentos que deram errado, tudo isso pode afetar e muito a tua saúde mental e fazer com que você depois tenha grandes problemas para lidar com isso. E como que eu sei disso? Agora vocês devem querer saber como que eu sei disso tudo, de tudo isso. Eu tive um relacionamento, eu já tive 3 relacionamentos na vida, eu estou no terceiro, tá? Tive 3 relacionamentos na vida. Obviamente, não apenas esses 3, mas esses 3 que foram sérios. E no segundo relacionamento eu tive uma experiência muito ruim. A minha ex também teve uma experiência muito ruim comigo, porque nós não tínhamos similaridade, nós éramos muito diferentes, nós tínhamos princípios e valores diferentes. E eu ainda não tinha experiência suficiente para saber que aquilo estava acontecendo e entender o porquê que a gente estava tão mal e porquê que a gente se feria tanto. Então, o que aconteceu? Eu acreditava que aquilo podia dar certo, só que aquele relacionamento, ele me freava muito. Durante a época que eu estava me relacionando com a minha ex, eu deixei de progredir muito, assim como ela também deixou de progredir muito. Então, não a estou culpando. Ambos foram culpados de não terem visto que não estava dando certo. Então, quando eu terminei aquele relacionamento, eu senti que, cara, como se tivesse tirado um peso de 100 quilos das minhas costas. E o mesmo aconteceu com ela. Hoje, graças a Deus, ela está muito bem. Eu também estou muito bem. Então, obviamente, não guardo nenhuma mágoa de ninguém. A gente simplesmente não deveria estar juntos, tá? Não fomos feitos para estar juntos. Isso é normal. E quando você percebe que pessoas, elas precisam ter similaridade para darem certo, isso te abre um caminho na tua mente, abre uma clareza na tua mente que não dá para você se relacionar com qualquer pessoa. Não dá para você se relacionar com pessoas aleatórias, pessoas que você não vê o grande porquê da relação. Então eu não vi esse grande porquê. Então nós tínhamos grandes conflitos, nós tínhamos grandes dificuldades em relação ao nosso relacionamento. E hoje, eu estando no relacionamento atual, eu vejo que o relacionamento ele pode ser completamente diferente. Porque quando eu terminei o meu segundo namoro, eu realmente acreditei, caramba, relacionamento não é pra mim. Porque eu estava com aquela visão de relacionamento que eu tinha tido no segundo namoro. Só que hoje eu percebo que o relacionamento é completamente diferente. Então, quando você tem uma experiência ruim, você tende a pegar essa experiência e levar isso para todas as esferas da sua vida. Você tende a falar, caramba, se o relacionamento deu errado aqui, todos os relacionamentos vão dar errado. Mas não é bem assim, tá? Então, saiba que muitas vezes a sua experiência ruim, você tem que utilizar ela como um combustível para você se colocar numa posição melhor, para você ter se tornar uma pessoa de mais valor, para você se tornar uma pessoa mais forte, para você se tornar uma pessoa com mais conhecimento, para você não se deixar levar tanto pelas emoções no início e você de fato conseguir construir um relacionamento saudável no próximo que você via ter, tá? Então eu tive essa experiência com um relacionamento ruim e me ensinou muita coisa, tá? Hoje eu estou bem, como eu falei, minha ex está bem, ela está lá com o namorado dela, eu estou com a minha namorada. Então, no final das contas, deu tudo certo. Não é que eu sou ruim, não é que ela é ruim, nós simplesmente não éramos feitos um para o outro. E isso é muito importante que você perceba, ok? Então, essa experiência foi uma coisa que eu tive e que hoje eu vejo que me ensinou muitas coisas. Então, mesmo os relacionamentos ruins que você tiver, você pode tirar muito proveito disso. Você pode, inclusive, aprender muito. Eu aprendi muito com a minha ex, tá? Ela tinha muitas qualidades mesmo, e eu aprendi muitas coisas com ela. Inclusive, ela é uma mulher muito disciplinada. Então, uma das pessoas que me ensinou a ter disciplina foi ela. Através da observação, eu via ela sendo disciplinada e eu tinha mais vontade de ser disciplinado. Porque, na época, ela era muito mais disciplinada que eu. Então, perceba isso.
Inclusive, relacionamentos ruins podem te ensinar muitas coisas. E aqui, um tema que eu sempre falo, mas talvez alguns de vocês não tenham visto eu falar sobre isso ainda, não tenham ouvido eu falar sobre isso ainda também. E aqui é uma importante lição que eu tiro para minha vida e que espero que vocês tirem para vocês também. É muito importante que você tenha solitude mesmo em um relacionamento. Mas, cara, solitude não é gostar de ficar sozinho. Como que eu posso gostar de ficar sozinho se eu estou em um relacionamento? Entenda isso. Quando você aprende a ficar sozinho, quando você aprende a gostar da solitude, você não depende de outras pessoas para ser feliz, tampouco para se sentir completo. Isso tem um poder muito grande na sua vida. Por quê? Porque quando você não depende de ninguém para se sentir completo, você jamais vai aceitar migalhas de outra pessoa. Ou seja, pessoas que aceitam migalhas, elas aceitam migalhas por falta de amor próprio. E a gente ainda vai além. Se a pessoa que você está percebe que você não tem amor próprio, ela te entrega migalhas muitas vezes propositalmente, porque ela sabe que você aceita migalhas. Mas pessoas que têm amor próprio e que exalam amor próprio, perceba isso, é importante que você exale amor próprio. Essas pessoas raramente são mal amadas pelos outros. Por quê? Porque a pessoa que está te amando, ela sabe que se ela não te entregar o máximo, você vai cair fora. Eu, por exemplo, eu não aceito meia coisa de nada. Se a pessoa me tratar como meia coisa, eu tô fora. Eu tô metendo o pé. Então perceba que quando você tem esse amor próprio, você não fica refém de ninguém. E essa é a importância da solitude. Solitude é você aprender a amar a si mesmo, tá? É você aprender a amar a sua própria companhia. Se você tem isso, você jamais vai ser dependente emocional de ninguém, porque você, cara, como que você vai ficar sofrendo por alguém que não está te entregando amor se o teu próprio amor te basta? Ok? Então perceba isso. Isso é muito importante para você entrar em um relacionamento. Porque quando você entra em um relacionamento sem amar a si mesmo, você está correndo um sério risco de vir a fazer com que outra pessoa supra essa necessidade de amor, tá? Então, quando essa pessoa supre, você entra naquela mesma coisa que eu tinha falado antes, que é você depender emocionalmente de alguém. Então, jamais, nunca dependa emocionalmente de uma pessoa. Porque pessoas erram, porque pessoas falham. Imagina aí uma situação, imagina o seguinte, imagina que você está lá perdidamente apaixonado por alguém. Quando você está apaixonado, é normal que o teu cérebro visualize a pessoa de uma forma meio angelical, tá? Então essa pessoa ela parece não ter defeitos, essa pessoa ela parece não ter, não, essa pessoa nem peida, ela peida com cheiro de rosas, rosas do além, tá? Então quando você percebe essa pessoa dessa forma angelical, você não vê as falhas, você não vê os erros, você não vê as atitudes esquisitinhas e você fica suscetível a uma grande tragédia, tá? Então imagina que você está lá perdidamente apaixonado e essa pessoa é infiel com você. Imagina a quebra do teu estado de espírito, sabendo que uma pessoa que você está perdidamente apaixonado, uma pessoa que você é dependente emocional, te traiu. E muitas vezes as pessoas que são dependentes emocionais, elas aceitam a traição simplesmente para não ficarem sozinhas e não terem que lidar com a angústia da solidão. Então perceba o quanto isso é difícil e profundo, tá? Então a gente está falando aqui sobre uma coisa muito complicada, muito complexa, mas que vocês precisam entender se vocês querem de fato ter alta performance. Não tem como você ter alta performance se você depende de uma pessoa para ser feliz. Não existe essa possibilidade, tá? A única pessoa que eu digo que você pode depender para ser feliz é Deus. Por quê? Porque Deus não erra, porque Deus não falha, porque Deus é constante, porque Deus não trai. Se você depende de algo que não te trai, você está bem. Você não vai ter o risco de uma grande tragédia. Agora, se você depende de seres humanos falhos, você tem um grande risco aí. Então perceba que isso é fundamental, tá? Então, mais uma vez, aquele que ama a si mesmo não aceita migalha dos outros, tá? Ou do outro. Isso aqui serve, tudo que eu estou falando aqui serve para relacionamento amoroso, mas também serve para outros tipos de relacionamentos, tá? Relacionamento familiar, relacionamento com amigos, independente do relacionamento. Isso daqui serve para muita coisa. Vamos nessa.
Metas conjuntas. Qual que é a importância disso daqui? Qual que é a importância de você aí, que tem um namorado, que tem uma namorada, de vocês criarem metas juntos, tá? Primeira coisa, se entende isso daqui, tá? Se for pra tu fazer tudo sozinho, se for pra tu não ter meta com a pessoa que tu tá junto, pra que tu tá junto? Porra, pra que tu tá junto se tu tá fazendo tudo sozinho? Então entenda que isso daqui é importante, é que vocês tenham metas conjuntas, que vocês tenham planos. Por exemplo, quando eu sento ali com a minha namorada para conversar, a gente fala sobre o futuro. Porra, tu vai fazer o quê? Pô, como é que eu posso te ajudar nisso? E ela, pô, como é que eu posso te ajudar nisso também? Perceba que é uma relação ganha-ganha e não perde-perde, como a maioria das relações que a gente vê por aí. Então, quando você tem uma relação ganha-ganha, onde os dois evoluem, os dois progridem, os dois melhoram durante o relacionamento, você tem um relacionamento próspero, um relacionamento que vai te melhorar. Agora, se você tem aquele relacionamento onde tá um passando o pé pro outro cair, porra, tu quer o quê? Tua vida vai ser uma bosta com isso daí, tá? Então, entenda isso. Então, façam metas, criem metas. Pô, conversem sobre o futuro, isso é importantíssimo. Vocês querem ter filhos? Porra, conversem sobre o futuro. Quais são os planos financeiros? Qual o carro que tu quer ter? Qual o carro que ela quer ter? Qual a casa que tu quer ter? Qual a casa que ela quer ter? Isso daqui, irmão, isso daqui que eu tô falando pra vocês, é ambiente, tá? Porque imagina o seguinte, a pessoa que convive contigo o dia inteiro, não sei se você mora junto, não sei se você ainda vai morar junto, sei lá, mas essa pessoa que você convive várias horas por dia, ela faz parte do teu ambiente. Agora imagina uma pessoa que tá buscando evolução se relacionar com uma pessoa que não tá buscando evolução. Cara, o teu ambiente tá uma merda, porque a pessoa tá trazendo coisas que não tem a ver com evolução pra dentro da tua casa, pra dentro do teu ambiente, pra dentro da tua vida. Então perceba quanto isso é importante. Alinhem as expectativas, alinhem o que vocês querem. Qual carro tu quer? Qual carro ela quer? Qual casa tu quer? Qual casa ela quer? Se vocês quiserem as mesmas coisas, busquem juntos. Busquem juntos. Qual viagem tu quer fazer? Busquem juntos. Então, isso daqui a gente está falando de um relacionamento maduro, de um relacionamento onde busca-se evolução. Agora, se é aquele relacionamentozinho que a cada uma vez por semana vai lá e dá um rally rola, aí também não muda muita coisa, não. Mas eu tô falando de relacionamentos reais, relacionamentos onde há de fato convivência, onde há de fato planos para o futuro, tudo isso, ok? Perceba isso. Isso aqui também é muito importante, tá? Não seja o filho da puta ou a filha da puta que quando você vê o seu parceiro se fudendo, você vai lá e simplesmente some. Cara, se você quer saborear o gostinho doce da vitória junto com o seu parceiro ou com a sua parceira, você tem que estar lá na derrota também, irmão. Tá dando ruim, o cara tá quebrado, tá desempregado. Desde que, ó, vamos entender uma coisa aqui. Estar desempregado é uma coisa. O cara ser desempregado é outra. Porque tem cara que é desempregado, ele não está. Ele faz 10 anos que ele tá desempregado, ele fala que tá desempregado, que não acha emprego. Irmão, pelo amor de Deus, acorda pra vida. Então, é importante que vocês estejam juntos nas dificuldades. Isso fortalece a união. Não só isso daqui eu não tô falando só para casal, tá? Tô falando para tudo. Não importa qual tipo de relação. Estar junto não é só na vitória, não é só no bem bom, não é só andando de carro importado, não é só com shape foda. É em todos os momentos. Se você tá junto, tá junto. Se a gente tá aqui junto, a gente tá junto em qualquer momento. Eu, pelo menos, penso assim. Então, se você realmente quer aproveitar o melhor da vida com essa pessoa, esteja lá no pior momento da vida também. Nos momentos ruins, esteja lá. Isso daqui é o que a gente fala para criar uma relação sólida, tá? É o que a gente fala para a gente criar uma relação diamante. Por que relação diamante? Porque ela aguenta pressão. Se você tiver numa relação onde qualquer dificuldade separa vocês, não importa se é uma relação amorosa ou não, cara, você tá numa relação ruim. Porque o que faz uma coisa realmente ser durável é resistir, ok? É resistir. Perceba isso. E também aqui é importante que você perceba que as metas individuais também são fundamentais. Por quê? Porque imagina que vocês têm planos do casal. Olha, eu quero ter tal carro, eu quero ter não sei o quê. Só que um de vocês se cuida fisicamente, tá bem, o cara tá voando. E o outro tá largado às traças. Então,
você precisa ter, além das metas conjuntas, as suas metas individuais. A meta que você quer, lá, o teu shape, a tua conquista no teu hobby que você faz, que ela não faz. Então as metas individuais também são importantes. Por quê? Porque o individual fraco, ele enfraquece o coletivo. O individual forte, ele fortalece o coletivo. Então é importante que o individual seja fraco. Por exemplo, vou trazer para minha realidade. A minha namorada tem as metas dela e eu tenho as minhas metas. Nós queremos coisas diferentes. Eu quero ser campeão mundial de jiu-jitsu. Ela quer ser pastora de uma grande igreja. Então, perceba que nós temos metas individuais. Por quê? Porque eu não quero fazer o que ela quer. E ela não quer ser campeão mundial de jiu-jitsu. Então, as coisas, elas são individuais muitas vezes. Só que, obviamente, ao mesmo tempo que nós temos metas individuais, nós temos metas conjuntas e tudo isso deve se complementar, tá? Então, por exemplo, não dá para ela querer ser a líder de uma igreja grande e eu querer ser o dono de um prostíbulo, entendeu? Então, você percebe como não tem como isso acontecer? Porque, embora sejam metas individuais, a minha meta individual fere a meta individual dela. Então, não tem como você fazer isso ao mesmo tempo. Então, além disso, você tem que se preocupar. As minhas metas individuais estão de acordo com as metas individuais dessa pessoa? Porra, isso é fundamental. Isso aqui eu tô falando pra vocês o básico, tá? É o básico do básico. Eu não tô falando pra vocês que o relacionamento deve ser perfeito. Eu tô falando o que você precisa saber e o que você precisa fazer pra ter um relacionamento e pra esse relacionamento te impulsionar na vida e não te atrasar. Porque a maioria de vocês, eu vou falar a verdade, a maioria das pessoas que me seguem tem relacionamentos que mais parecem um grimório no pé, tá? Uma bola de ferro amarrada na perna. E esse relacionamento, ele obviamente vai trazer sequelas, ele vai trazer dificuldades, ele vai fazer com que você fique cada vez pior. Relacionamentos, lembra, podem ser a ruína ou podem ser o triunfo, podem te ajudar a chegar lá. A pessoa certa, cara, ela chega e te impulsiona. A pessoa errada, ela chega e te trava. Então você precisa entender isso. Você precisa dar essa importância para relacionamentos. E lembrando, eu não estou falando apenas de relacionamentos amorosos. Não estou falando apenas de casal e não estou falando apenas de homem e mulher. Eu estou falando de todo tipo de relacionamento. Teus amigos, porra, teus amigos querem a mesma coisa que você. Como que você é um cara que quer se cuidar fisicamente, um cara que quer ter um shape foda, que quer ter uma vida com Deus, que quer ter um relacionamento incrível, e você se envolve com caras que estão usando cocaína, pegando puta. Você entende qual que é a importância disso? Você entende qual que é o impacto disso na tua vida? Então, como que você quer vencer se você só se envolve com gente que está falando sobre BBB o dia inteiro? Então, quando a gente fala de relacionamento, eu falo desse amplo espectro. Relacionamento faz parte do teu ambiente. Lembra da importância do ambiente. Se você não lembra disso, volta lá na aula de ambiente e assiste aquela porra do início ao fim. Pra tu entender isso. Pra tu entender o quanto é importante você ter relacionamentos fortes. Relacionamentos que te trazem uma nova perspectiva de vida. Pessoas que te levam ao próximo nível. Pô, talvez a coisa mais importante para o ser humano seja os relacionamentos. Talvez as coisas mais importantes venham dos relacionamentos. Seres humanos são seres sociais. Nós sempre fomos e sempre seremos seres que vivem em sociedade. Então, se você negar a importância de ter boas relações, você está negando a própria natureza humana. Perceba isso. Tamo junto, um grande abraço e espero que vocês tenham gostado da aula. Comenta aí embaixo e um beijo. Tamo junto, um abraço.